voltar a falar sobre classe de palavras, certo? Vou falar um pouco mais baixinho, que a garganta está um pouco ruim do professor, mas a gente vai dar prosseguimento às nossas videoaulas, certo? Eu percebi que uma dificuldade que a gente ainda permanece com relação a esse conteúdo de morfologia é que, mesmo sabendo a parte conceitual, nós temos aí uma dificuldade de identificar. Então, nesse vídeo, na verdade, eu vou trabalhar algumas vezes que algumas bancas de concurso colocaram esse conteúdo, né, para nós identificarmos na prova, e eu vou trabalhar algumas dicas pessoais como vocês podem identificar a classe de palavras. Lembrando para vocês que identificar as classes é tão importante não só na morfologia, mas como também na sintaxe. Quando a gente está trabalhando alguns conteúdos como, sei lá, predicado, né? Predicativo do sujeito, eu preciso saber qual é o substantivo, eu preciso saber qual é o verbo. Então, identificar a classe de palavra é muito importante, certo? Vocês vão observando aí os exemplos que a gente tem, eu vou olhando aqui pela minha colinha, ok? Ó, a primeira classe, perdão, que nós temos aí é o substantivo, né? É a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, enfim. O substantivo, como a gente já conversou, é a classe que nomeia todos os seres no geral, né? Sejam vivos, não vivos, sejam objetos, sejam coisas. A gente precisa entender isso. Então, professor, o substantivo é uma das classes mais presentes, nas minhas orações. Vamos observar aí, ó. A Ana é super inteligente, um girassol nos seus cabelos. Primeiramente nós temos aí, ó, a Ana, certo? Ana é um substantivo próprio, que é o nome de uma pessoa, então nós temos o nosso primeiro substantivo, professor. Na outra frase eu tenho um girassol, né, que é o nome de uma planta, ok? Nos seus cabelos, cabelos que também é um substantivo, né? Um substantivo comum, cabelo, ok? Então, professor, é isso? Primeiramente eu preciso identificar esse substantivo, porque depois na minha prova de concurso pode pedir qual é o núcleo do meu sujeito, e aí quando ele pede o núcleo do meu sujeito, normalmente é o substantivo. Então, quando eu acho o substantivo, né, eu consigo identificar o núcleo do sujeito, ok? Então, substantivo, professor, é a classe que nomeia os seres, as coisas, os objetos, notebook, sala, mesa, banheiro, ventilador, amor, né? Nós temos aí os substantivos que são concretos, nós temos os abstratos como amor, orgulho, ódio, tudo que envolve sentimento, que não é tocável, ok? Que depende de alguém para existir, enfim, substantivo é a classe mais geral de todas, é a que nomeia, ok? Vamos para a segunda, que são os adjetivos, ó. É a palavra que atribui característica aos substantivos. Então a gente já percebe que os adjetivos eles são muito ligados aos substantivos, eles se referem, né, cotidianamente. Olha o exemplo, ó. A criança ficou feliz. A linda menina está furiosa. No primeiro exemplo a gente tem a criança ficou feliz. Olha que coisa importante. O adjetivo ele se refere ao substantivo porque o adjetivo ele sempre dá uma característica sobre alguém, certo? Então normalmente alguém ou sobre alguma coisa. Então normalmente até quando a gente está estudando análise sintática, quando a gente vai achar o sujeito e tem uma parte que é o predicativo do sujeito, é a parte do predicado que dá característica do meu sujeito. E qual é a classe das características, professor? É o adjetivo. Então tá tudo junto, ok? Então antes de você fazer a análise sintática, você precisa achar o adjetivo da frase. Feliz é um adjetivo, professor. Mal é um adjetivo, professor. Se eu estou ótimo, se eu estou alegre, se eu estou infeliz. Enfim, o adjetivo é a característica no geral, como eu e como você está, ou qualquer pessoa ou qualquer coisa, certo? Então, a linda menina, ok? Linda é o que? É a característica da menina, né? Atribuindo que ela é linda, está furiosa. Furiosa, do mesmo jeito, é um adjetivo, é como ela está, né? Naquele momento, ok? A outra classe que também está bastante junta, essas duas atreladas, é o artigo. É a palavra que antecede o substantivo, quase sempre, né? Tais como o, as, uns e uma. Vamos observar aí, ó. O menino saiu, as meninas saíram. Então a gente já percebe que o artigo ele pode ser feminino e ele pode ser masculino, certo? Esses dois primeiros que a gente citou são artigos determinados, né? O e a. Os e as, enfim, pode ser no plural ou não. Por isso que essas classes que a gente está conversando, elas são as variáveis. Por que, professor, variável? Porque elas podem variar entre plural e singular, masculino e feminino, ok? Embaixo nós temos uns constroem, outros destroem. Uma chance é o que eu preciso. Esses de baixo já são
artigos indeterminados, né? Porque nós não sabemos. Quem, né, professor? Uma quem. Já o de cima não, é um artigo determinado, certo? Então, ó, nessa primeira parte a gente tem os substantivos, a classe que nomeia os seres, os adjetivos que dão características aos meus substantivos, normalmente estão atrelados a eles, e nós temos os artigos que também acompanham ali os substantivos, eles são variáveis, ok? Então a gente já tem 3 classes que são muito importantes que você saiba assim, de tirar nenhuma dúvida, ok? Tem muita gente que está aí nas nossas aulas e acha que esse é um conteúdo que já passou, mas na verdade não, viu gente? A gente precisa continuar revisando. Vamos lá para o outro slide, ó. Nesse outro slide a gente já tem os pronomes. O pronome é a palavra, ok? Que substitui ou acompanha o substantivo, também está ligado ao substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso. É muito interessante. Os pronomes, eles têm tudo a ver com as pessoas dos discursos. Como assim, professor? Vamos perceber, ó. Eu aposto como ele vem, certo? Então, ó, eu, tem o meu primeiro pronome aí, eu aposto como ele vem. Então, estou me referindo a eu, depois estou se referindo a outra pessoa. Essa moça morava nos meus sonhos. Então, essa moça, não sei se vocês perceberam, mas na primeira oração eu tenho um pronome que está falando eu aposto como ele vem, certo? Estou falando da pessoa. Na outra eu já tenho dizendo essa moça, ou seja, estou apontando para alguém. O pronome ele se relaciona com a pessoa, certo? Essa moça se relaciona com o substantivo, apontando para ela, fazendo referência. Esse é um outro conteúdo da língua portuguesa que se chama referência e coesão textual. É quando nós observamos os pronomes e a forma como eles refletem, como eles se referem aos substantivos, né? Tanto se eles vêm antes ou se eles vêm depois, né? É a questão da anáfora e da catáfora. Lá na frente a gente vai ver isso. Mas professor, por que o senhor está falando isso? Para você perceber que é muito importante você identificar o pronome na frase, certo? Então, ele sempre vem falando aí, nós temos os pronomes meus sonhos, ok? Mais uma vez se referindo ao substantivo, né? Um pronome possessivo, meus sonhos, ok? Vamos para outra classe, que é os verbos. Professor, é a palavra que indica ações, estados, no caso um verbo de ligação, ou fenômeno da natureza, ok? Então a gente tem aí, chovendo, eu não vou. Nós temos 2 verbos, chovendo, que é um verbo impessoal, nunca esqueça disso. Verbos ligados a fenômenos da natureza são verbos impessoais. Professor, o que é um verbo impessoal? Não tem sujeito, certo? O que está chovendo? Não, chovendo, né? Então nós temos o verbo vou, que é o verbo ir. Temos o verbo vou, um verbo de ação, certo? Então o verbo de ação é aquele verbo que é comer, beber, sair, andar, trabalhar, cantar, todos esses verbos. Aí o segundo exemplo é, ela está sozinha, né? Está é um verbo de estado, não um verbo de ligação, que está ligando o meu sujeito à característica, né? A forma como a pessoa está, ou seja, ela está sozinha. Nós temos o terceiro exemplo aí, João comeu o bolo, ou seja, um verbo de ação, comeu o bolo, ok? Professor, os verbos são tranquilos? São tranquilos. Nós temos os de ligação, os de fenômenos da natureza, né? Estado, enfim, e os de ação. É interessante que você saiba fazer a diferença, ok? Por fim, nós vamos falar sobre os advérbios, que é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstância de tempo, de modo, de intensidade, entre outros. Os advérbios, minha gente, eles se referem ao verbo, e mais uma vez eu vou repetir isso. Lembra que eu falei que os adjetivos eles se referiam diretamente ao substantivo? É, professor. O artigo se referia diretamente ao substantivo? É, professor. Exatamente, já que o advérbio ele se refere diretamente ao verbo. Vou dizer uma coisa interessante para você. Quando a gente está estudando a questão dos termos essenciais e acessórios lá na análise sintática, sujeito, predicado, quando a gente está estudando o adjunto adnominal e adjunto adverbial, eu percebo que os alunos têm uma dificuldade muito grande. Professor, como assim adjunto adnominal? E lá eu falo que o adjunto adnominal nada mais é do que os termos que se referem ao substantivo. Se o aluno já sabe que o advérbio nunca se refere ao substantivo, porque ele se refere diretamente ao verbo, né, assim, eu já faço essa separação e não erro, ok? Por isso que é importante perceber e cuidado com os sentidos dos advérbios. Há bancas como a CPCom, como a Advise, como a Facet, enfim, como outras bancas aí do Brasil, elas gostam muito de perguntar os sentidos empregados dos advérbios no texto, né? Nós temos aí, ela gosta bastante dele, bastante é um advérbio de intensidade, né? Nós temos o segundo, o livro está embaixo da mesa, está embaixo da mesa, não é assim? Banco, está debaixo da mesa, é só isso, viu? Banco, essa palavra não tem não, viu gente? Ó, o livro está embaixo da mesa, embaixo é um advérbio de lugar, está dizendo aonde o livro está, então vocês vão ter que perceber o sentido como está sendo empregado na frase.
O outro exemplo, provavelmente irei ao banco. Sim, o banco entrou agora. Provavelmente irei ao banco, ou seja, é um advérbio sendo usado no sentido de dúvida. Provavelmente, quer dizer, não sei. E todas as palavras que terminam com mente são advérbios. Nós temos estava andando depressa, né? Depressa é um advérbio, o modo como a pessoa estava andando depressa. Ontem estivemos numa reunião. Ontem é um advérbio de tempo, né? Está dizendo quando foi que ele esteve na reunião. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, estava andando depressa. Depressa é a forma como ela estava andando. Então você percebeu que o depressa está se relacionando diretamente com andar, ou seja, está falando do verbo, não está falando do substantivo. Por isso que o advérbio, ela gosta bastante dele, bastante é a forma como ela gosta. Então, bastante é a intensidade como o verbo está sendo colocado. O advérbio sempre se refere ao verbo, certo? Então, foi mais uma revisão de classe de palavras. Nós temos as preposições, conjunções, interjeições e os numerais, só que nós já falamos sobre ele nos outros vídeos. Procure aí embaixo, tem vídeo falando sobre todas as classes. Revisem aí se vocês têm dúvidas. Professor, mas é interessante sempre voltar para que você possa sair sem dúvida alguma, ok?